Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 38, Morte e Paixão de Jesus. Eu havia dito no vídeo anterior que seria o vídeo anterior, mas eu resolvi gravar mais um, até porque tá um pouquinho calor, né? Então é bom deixar o espírito aqui na terra mesmo, né? E do outro lado tá mais quente. Mas como assim, Luiz? Nós não temos certeza para onde é que nós vamos. Sabe lá? Às vezes a gente deixa o corpinho que cai no caldeirão. Então vamos ficar do lado de cá mesmo. Porque mesmo estando mais quente aqui, tá mais brando do que no caldeirão. É brincadeira. Então, nós percebemos aqui, vemos que Lucas e Mateus, eles não chegam num acordo. João, eles não chegam num acordo nos relatos. Porque, olha só para você ver, na questão de número 5, Mateus diz assim: estando na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Estes lhe darão morte, e ele ressuscitará ao terceiro dia. O que os afligiu extremamente. Mateus, não é? Pois olha só para você ver aqui agora em Lucas. Jesus dizendo aos discípulos: o Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Simplesmente. Depois Lucas continua: eles, porém, não entendiam essa linguagem. Ela lhes era de tal modo oculta que nada compreendiam daquilo e temiam mesmo interrogá-lo a respeito. Lucas 9, 44, 45. Então, percebemos que há uma controvérsia. Mas é aquilo que nós já dissemos, principalmente no vídeo anterior, né? Se nós pararmos para analisar, não só esses textos, mas os 4 evangelhos, né? Parece que é de Lucas, Mateus, João. Me falha na memória aqui agora. Marcos, Lucas, Mateus e João. Isso. Se nós pararmos para analisar, não só esses textos aqui, eles foram modificados e adaptados de acordo com os dogmas do catolicismo, como também todos os 4 evangelhos. Porque aqui só estamos lendo textos, alguns textos apenas, que inclusive na próxima página já termina. Mas sim os 4 evangelhos, porque nós sabemos que existe uma variedade imensa de evangelhos não escritos por outros apóstolos. No entanto, já descobriram
outros evangelhos que muitos ousaram a dizer que foram escritos por outros apóstolos, mas tudo não passa-se de evangelhos apócrifos, né? E outra coisa também, existe aqueles evangelhos que foram escritos pelos discípulos dos discípulos do Cristo. Então, quantos discípulos teve João? E que de tanto ouvir João falar de Jesus, eles resolveram escrever a respeito de Jesus, tudo aquilo que ouviam de João, de Marcos, de Lucas, de Mateus, porque todos os apóstolos tiveram discípulos. É natural isso. E discípulos, e mais discípulos, e mais discípulos, sei que existe um número enorme de evangelhos, mas considerados todos evangelhos apócrifos, né? Não tem lá credibilidade nenhuma. Aqui Mateus, novamente, ele já repete, olha só para você ver. Na questão de número 6, ora, indo Jesus a Jerusalém, chamou de parte seus 12 discípulos e lhes disse: vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios, a fim de que o tratem com zombarias, o açoitem e crucifiquem, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Mateus 20, 17, 19. Então você observa, todo respeito, que ninguém interrogava o Cristo: mestre, o que significa ressuscitar? Ninguém ousava o interrogar. Agora, será que algum discípulo ali, de fato, não o interrogou e ele respondeu? Mas isso foi retirado desses textos dos evangelhos, nos concílios que existiram aqui na Terra, promovidos principalmente por Constantino. É Constantino mesmo, né? Enfim, promovidos pelo catolicismo. Será que algum discípulo ali não o interrogou? Até porque, nós já explicamos isso, ressurreição, ressuscitar, né? Os judeus acreditavam na ressurreição. Os saduceus não acreditavam em nada. Hipólito Leodenizar Rivail já nos esclarece, os bons espíritos através dele, na doutrina dos espíritos, a reencarnação, mas que ao mesmo tempo ressurreição, ressurgir, reaparecer. Só que
não consta em lugar nenhum em texto nenhum, não consta que algum discípulo interrogou o mestre. Aí é onde fica aquela questão. Será que de fato ninguém o interrogou ou o interrogou e tudo isso não foi retirado nos concílios pelo catolicismo para favorecer? Porque nós sabemos que não existe ressurreição, conforme eles acreditam. O espírito não volta no mesmo corpo. Ninguém será arrebatado ao céu, como se diz, corpo físico e alma. Por mais que muitos acreditam, mas acreditar é uma coisa, mas não é fato. Porque fato é a reencarnação. Em um outro corpo, em uma outra data, com outro nome, só não muda a personalidade, a persona do indivíduo. Aquela outra questão que nós já tratamos nos vídeos anteriores, né? Jesus sabia tudo que ele enfrentaria aqui na Terra. Ele sabia que ia ser morto, crucificado, traído, que iam cuspir no rosto dele, que iam colocar uma coroa de espinho na cabeça dele. Isso ele sabia antes de nascer aqui na Terra. Caso contrário, os apóstolos não descreveriam tudo ou parte aqui nos evangelhos deles aquilo que ouvira de Jesus. Em seguida, tomando de parte, não que eu já li, mas eles nada compreenderam de tudo isso. Aquela linguagem lhes era oculta e não entendiam o que ele lhes dizia. São Lucas, que nós terminamos de ler. Olha a questão número 8. Ora, tendo concluído todos esses discursos, Jesus disse a seus discípulos: sabeis que a Páscoa se fará daqui a 2 dias, e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus sabia ou não sabia que seria crucificado e morto na cruz? Ao mesmo tempo, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram na corte do sumo sacerdote chamado Caifás e entraram a consultar-se mutuamente à procura de um meio de se apoderarem habilmente de Jesus e de fazê-lo morrer. Diziam: é absolutamente necessário que não seja durante a festa, para que não se levante qualquer tumulto no seio do povo. São Mateus 26, de 1 a 5. Então, observamos, de certa forma, uma outra história, mas que não deixa de dizer aquilo que temos batido na tecla
Jesus sabia de tudo. Na questão de número 9, no mesmo dia, isso agora já é Lucas dizendo em seu evangelho. Lucas 13, 31 e 32. No mesmo dia, alguns fariseus vieram dizer-lhe: vai-te, sai deste lugar, pois Herodes quer dar-te a morte. Ele respondeu: ide dizer a essa raposa, ainda tenho que expulsar os demônios e restituir a saúde aos doentes, hoje e amanhã. No terceiro dia, serei consumado. Será que realmente essa passagem é verdadeira? Porque se nós pararmos para analisar, essa passagem ela é de cunho mais assim pessoal de Lucas do que de fato de Jesus. Porque se nós analisarmos, não tem nada aqui de Jesus nessa passagem. Porque observe só para você ver, no mesmo dia, alguns fariseus vieram dizer-lhe: vai-te, sai deste lugar. É impossível, pois Herodes quer dar-te a morte. É estranho. Essa passagem, ela foi modificada. Ela foi modificada. Porque a forma como Lucas a descreve, ela encontra-se mais de acordo com os dogmas do catolicismo do que, de fato, com as leis divinas trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo. É óbvio que a pessoa precisa estar bem compenetrado para ter esse tipo de raciocínio. Caso contrário, a pessoa não consegue entender nada, com todo respeito. No mesmo dia, alguns fariseus vieram dizer-lhe: vai-te, sai deste lugar, pois Herodes quer dar-te a morte. Ele respondeu: ide dizer a essa raposa sim, ide dizer a essa raposa. Seria uma forma de provocar Herodes? Jesus nunca provocou ninguém, não é? E de dizer a essa raposa, ó Jesus provocando. Jesus nunca provocou as leis, e sim ele as cumpriu dignamente. E de dizer a essa raposa, ainda tenho que expulsar os demônios
e restituir a saúde aos doentes. Ainda tem que expulsar os demônios. Estranho, né, Jesus dizendo isso? Porque a doutrina dos espíritos esse termo demônio, a doutrina dos espíritos nos esclarece de uma forma totalmente diferente, que não existe demônio, não existe Satanás, não existe diabo, capeta, por aí em diante. Isso é tudo mitológico. Eu posso dizer para você, essa parte aqui totalmente modificada pelo catolicismo nos concílios. Eles adaptaram para ficar de acordo, né, com os dogmas, com as leis, né, dogmas, leis deles. E restituir a saúde aos doentes, hoje e amanhã. No terceiro dia serei consumado. Jesus provocando. Lucas 13, 31 e 32. Então você observa que nós não estamos aqui para combater, mas apenas para levar as pessoas, aqueles que tiverem interesse, a raciocinar. Que há muitas coisas que não passa-se de códigos, contos, fantasia, mitologia, distorção, erros também de interpretação na época dos apóstolos, erros também de quando os evangelhos foram traduzidos para outros idiomas. Então, tem tudo isso que a gente respeita, mas dentro das análises não podemos deixar de dizer e de tentar esclarecer para que as pessoas por si só façam ali as suas reflexões. Então, o próximo tema, olha só para você, o próximo tema é perseguição aos apóstolos, depois o outro, cidades impenitentes, o outro tema, ruína do templo e de Jerusalém, e por aí em diante vai, né? Maldição contra os fariseus, minhas palavras não passarão, mas isso tudo vai ficar para o próximo vídeo, no próximo dia. E até porque, de fato, esse agora é o quarto vídeo dessa noite. Então agora vamos tratar de retornar à pátria espiritual, né? Então até o próximo vídeo.